Vamos falar aqui de dois escândalos do governo Bolsonaro que não apareceram muito na mídia nos últimos dias. O primeiro é que o Ministério Público Federal pediu afastamento do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que lá na reunião ministerial do dia 22 de abril, aquela que foi tornada pública, ele falou: vamos passar a boiada, a gente contrata uns fiscais para fazerem, uns especialistas para fazerem algumas notas, aí com o relatório deles a gente passa a boiada e aprova uma série de leis, de normativas, que é para quê? Para facilitar o desmatamento, para facilitar o trabalho de madeireiros, para facilitar o trabalho das mineradoras, de destruir completamente a Amazônia e o meio ambiente. É isso que o ministro do Meio Ambiente queria. E o Ministério Público Federal pediu o afastamento dele, mas numa ação que envolve diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? O pedido de afastamento do ministro Ricardo Salles, que pouca gente falou na mídia, mas saiu só em um veículo de mídia que eu vi, é baseado numa mensagem do Bolsonaro, que o Bolsonaro mostrou para a mídia. Lembra quando estava aquela guerra entre Bolsonaro e Moro? Assim, ainda tá, mas estava no ápice da guerra e o Bolsonaro mostrava para a mídia parte do WhatsApp dele, mensagens dele com o Moro. Uma das mensagens, uma delas, era o Bolsonaro reclamando com o Moro de uma operação do IBAMA, de fiscalização. E o Bolsonaro reclamando e o Sérgio Moro falando: eu não tenho nada com isso. E o que aconteceu? Os 3 fiscais que coordenaram a operação que o Bolsonaro reclamava com o Moro foram demitidos. E o Ministério Público Federal tem provas de que foi o Jair Bolsonaro, até porque na reunião ministerial Bolsonaro falou sobre isso diretamente com o ministro, e eles têm provas de que foi o Jair Bolsonaro que pediu para o ministro do Meio Ambiente para exonerar, para demitir essas 3 pessoas que fizeram essa operação do IBAMA. O Bolsonaro pediu diretamente para o ministro, olha como é grave, o presidente da República pedindo diretamente para o ministro do Meio Ambiente para ele fazer alguma coisa sobre as operações que são contra desmatamento da Amazônia e que essas operações destruíram as máquinas que são usadas para desmatar, para levar madeira, enfim, para limpar o terreno para que eles possam plantar e para levar madeira para que eles possam eventualmente vender ou fazer sabe-se lá o que com essa madeira. Então, o Bolsonaro ficou bravo com as operações. O Bolsonaro não quer que tenha operações do IBAMA. Tem mais uma coisa, no ano passado foram várias denúncias de que o Bolsonaro cortou tanta verba dos fiscais, faltava até dinheiro para gasolina. Mais do que isso, os fiscais eles andavam armados, porque eles chegam lá, imagina um lugar no interior, no fim do mundo, onde só tem floresta, meio da Amazônia, só tem criminoso ali. Os caras que estão ali ganhando bilhões para destruir o meio ambiente, eles estão ganhando muito bem, e eles têm armas, eles são criminosos da pior espécie, assim, criminosos, é uma máfia muito grande. Aí chega o fiscal do IBAMA lá, sem arma, para falar: para aí o desmatamento, por favor. O que vai acontecer? É claro que não. Ou eles vão levar chumbo, ou eles vão correr dali. E o Bolsonaro, ele criou uma norma para que eles não pudessem mais ter armas e ele começou a cortar verba para que eles pagassem até a própria gasolina. Imagina que eles têm que andar 500 km por dia e não tem dinheiro nem para gasolina. É isso que Jair Bolsonaro está fazendo. Só que a outra denúncia é a farra dos jetons. O jeton é o seguinte: jeton podia ser chamado, uma inscrita áurea deu uma dica, jeton deveria ser chamado jeitão. Por quê? Jeton é o seguinte: há várias estatais no Brasil, são controladas pelo governo. Essas estatais têm conselhos administrativos. Quem são os grandes administradores das estatais? São poucas pessoas que tomam as decisões. Esses conselhos se reúnem uma vez por mês, 2 vezes no máximo. Às vezes se reúne uma vez a cada 2, 3 meses. Eu comecei a pesquisar, por quê? No governo Bolsonaro, só entre janeiro e abril desse ano, janeiro e comecinho de abril, então em 3 meses, o governo Bolsonaro já tinha gastado 5 milhões de reais com esses jetons. Quer dizer, pagando, são cerca de 350 pessoas que estão nesses conselhos estatais e eles ganham esses salários aí. Eu tinha gastado 5 milhões de reais só em 3 meses desse ano. No ano passado foram 18 milhões a farra. Aí o Bolsonaro pega um almirante e fala assim: agora você faz parte do conselho da Itaipu. O que um almirante da Marinha tem a ver com uma hidrelétrica? Nada. Mas ele tá lá ganhando 30 mil por mês. O salário dele de almirante é 25 e ele ganha mais 30 para estar na Itaipu. É assim que o Bolsonaro vai comprando apoio pouco a pouco de várias pessoas. Fala: o Bolsonaro está comprando os militares assim, Thiago? Não, são poucos militares. É mais gente da cúpula do governo Bolsonaro mesmo. No Ministério do Paulo Guedes são vários estatais que estão ganhando uma fortuna. Também tem
tenente-coronel da aeronáutica ganhando 47 mil por mês na Embraer para fazer menos de uma reunião. No ano passado foram 8 reuniões em 12 meses, 47 mil por mês para participar de uma reunião. Mas, Thiago, os governos anteriores tiveram isso ou não tiveram? Tiveram, mas foi bem menos. Eu consegui achar dados do governo Dilma de que era coisa de 5 milhões por ano. O Bolsonaro mudou para 18 milhões por ano. Mais do que isso, eu comecei a achar quem são os nomeados. No Bolsonaro é um monte de gente que o Bolsonaro vai colocando nos ministérios, qualquer amigo dele. Ele pega alguém lá do gabinete do ódio e nomeia no ministério tal. Pega alguém de outro gabinete e de outro... alguém olavice e nomeia em outro ministério. Aí esse pessoal, quando vê, está em conselho administrativo de estatais. Ministro do governo Bolsonaro, eu falei do Marcos Pontes, tem um outro ministro que agora me faltou o nome, que também está ganhando um salário astronômico em estatais que não tem nada a ver com a área de capacidade dele. E tem vários membros do governo Bolsonaro que aí você fala, mas são cargos técnicos? Não, esse é o problema. O maior problema é eles ganharem tanto dinheiro. Mas o problema mesmo é o Bolsonaro começar a colocar aliados. O cara não entende nada de geração de energia elétrica, coloca ele lá na Itaipu. O outro, ele é da aeronáutica, então põe ele na Embraer. O que tem a ver a Embraer, que é uma empresa que foi até privatizada e tá para ser desprivatizada porque a Boeing que comprou não tem dinheiro para pagar? Aí você coloca um tenente-coronel da aeronáutica que não tem nada a ver na Embraer. Mas é avião. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, ele é tenente-coronel, ele não é administrador, nem nada disso. Aí ele vai e coloca um almirante da Marinha na Itaipu, aí depois ele coloca na Embrapa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele coloca um cara que é de marketing num banco estatal, e todos ganhando 20, 25, 30 mil por mês. E o pior, esse foi o governo que foi eleito falando que ia acabar com a mamata. Ele disse que ia nomear só cargos técnicos. Não tem ninguém em cargo técnico, não existe cargo técnico no governo Bolsonaro. É uma mamata generalizada, uma farra generalizada, onde ele pode, ele coloca aliados dele. E tem mais uma coisa, ele usa esses jetons, isso sempre foi usado, e aí é que tem muita denúncia, porque há um teto no funcionalismo público, de que o funcionário público pode ganhar salário até esse. O teto não é pouco, não, 30 e poucos mil por mês. Só que aí, esse dinheiro entra acima do teto. Então você tem o teto aqui, mas acima do teto ele está ganhando muito mais. E isso é feito para burlar o teto. São 2 escândalos, mas só que esse do Ministério do Meio Ambiente é um escândalo que tem um potencial muito perigoso para o Bolsonaro, porque o Ministério Público Federal já reuniu as provas contra o Ricardo Salles. Só que quem tem que investigar o Bolsonaro é a Procuradoria-Geral da República. E as mesmas provas contra o Ricardo Salles servem contra o Jair Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é o mandante. O Ricardo Salles, ele é apenas quem executou a tarefa. Então, o Bolsonaro vai ter problemas muito em breve, a gente vai ver novidades contra o Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí, se inscreve no canal.